Bem, hoje nós vamos estudar a parte periférica. Lembra que o sistema nervoso ele é formado pela parte central e pela parte periférica. A central nós já vimos nas duas aulas passadas. Agora nós vamos falar sobre a parte periférica. Então, a parte periférica é a parte do sistema nervoso que é formada pelos nervos e pelos gânglios. Como diz aí, né? O sistema nervoso periférico é formado a partir do sistema nervoso, é formado por nervos e gânglios. Está relacionado com a transmissão de informação para o sistema nervoso central e para os órgãos periféricos. Né? Então, a principal função dele é a transmissão, é enviar informação. Coloquei esse desenho só para vocês terem uma ideia de onde ficam os gânglios nervosos, que ficam aqui, ó, colado, né? A medula espinhal e também os nervos, né? Que são essas ramificações maiores, né? Ok? Agora nós vamos falar sobre os nervos. São cordões formados por fibras nervosas dispostos paralelamente e envoltos por tecido conjuntivo. Essas estruturas são responsáveis por unir o sistema nervoso central ao órgão do nosso corpo, conduzido pelas fibras ou impulsos nervosos. Então, os nervos são esses cordões, né, que vão fazer essa condução do impulso nervoso. As fibras que conduzem o estímulo do sistema nervoso são chamadas de sensitivos. E as fibras que trazem a resposta são chamadas de motoras. Os nervos, eles podem ser espinais ou cranianos. Os espinais são aqueles que eles ramificam a partir da coluna vertebral, né? Da medula que está na coluna vertebral. Então, é espinais. Elas se ramificam a partir da medula. E nós temos também os nervos cranianos, né? Que eles vão se organizar próximo ao crânio, que é a parte da cabeça, são os nervos que ramificam na parte da cabeça. Nervos espinhais são aqueles que se conectam com a espinhal, quer dizer, a coluna espinhal, saindo aos pares dessa estrutura de cada região do espaço intervertebral. São 31 pares responsáveis por inervar o tronco, membros ou uma porção da cabeça. Já os nervos cranianos, por sua vez, são aqueles que se conectam ao encéfalo, né? Eles ficam conectados diretamente da parte do crânio, né? Por isso que o nome é cranianos. No total, há 12 pares de nervos cranianos, os quais realizam funções sensoriais, motoras e autônomas, principalmente na região da cabeça. Se nós tivermos a oportunidade, nós vamos estudar as partes do encéfalo e aí vamos entender, né, a função de cada um. Mas, por enquanto, vai ficar nos nervos e na parte periférica. Aí tem os gânglios, né? Porque nós falamos que a parte periférica é formada pelos nervos e pelos gânglios. Mas o que são esses gânglios, meninas? São regiões dilatadas que estão localizadas no caminho percorrido pelos nervos. Elas são formadas pelo acúmulo de corpos celulares e elas estão situados no sistema nervoso central. Eu coloquei esse desenho mostrando alguns gânglios, né? Geralmente, quando o indivíduo adquire alguma infecção, primeiramente eles atingem essa infecção, né? Atinge o gânglio que deixa inchado. Então, a pessoa já começa a perceber que existe algo. A divisão da parte periférica é dividida em parte somática e parte autônoma. O que é a parte somática? É aquela que controla as ações voluntárias do corpo, ou seja, aquelas que estão sob o controle do ser humano. Tem a ver, está voltado para o voluntário. Então, por exemplo, quando eu levanto a minha mão, é um movimento da parte somática. Por quê? Porque eu decido a hora que eu levanto a minha mão, a hora que eu caminho. Então, é uma ação somática.
que é uma ação da vontade, da decisão. Já a parte autônoma, elas controlam as glândulas, os músculos lisos, cardíaco, e diferente do sistema somático, atuam nas ações involuntárias do corpo humano, como, por exemplo, a respiração e a ação dos órgãos. Seus neurotransmissores, né, por onde acontece a transferência de informação, atuam liberando adrenalina e noradrenalina. E ele ainda está subdividido em duas partes. Então, a autônoma é aquele movimento involuntário. Um exemplo, né, que eles colocam aí é a respiração, o coração, né? Então, o coração também tem uma ação involuntária, porque ninguém decide a hora que ele quer parar. Ele para quando quiser, né? Então, involuntária quer dizer que independe da minha vontade. Voluntária não, depende do meu querer, né? E o sistema, ele vai ser dividido, né, em sistema simpático e sistema parasimpático. O que diz o simpático? Ele é formado por nervos espinhais, se origina na região torácica, lombar da medula. Já o parasimpático, composto pelos nervos cranianos e espinhais das extremidades da medula. Então, você vê que cada um tem uma função. E eu coloquei bem aqui nessa imagem a função deles, que é uma função contrária. Por exemplo, nós temos aí, em um lado nós temos o movimento parasimpático e do outro nós temos o movimento simpático, né? Só lembrar de quem é simpático. Então, nesses ações que foi colocada aí na imagem, nessa parte, por exemplo, do simpático, como é que está o olho? A pupila do olho está dilatada. Já no parasimpático, como é que está a pupila do olho? Bem pequena, não é isso? Então, por exemplo, quando em uma pupila estiver aberta, no outro a pupila vai estar fechada, né? Aí nós vemos aí também, na parte do simpático, nós temos a questão do coração, que ele vai inibir a salivação. Nós temos os pulmões, que vai relaxar os brônquios. Aí, quando no simpático ele está relaxando os brônquios, no parasimpático ele vai estar contraindo os brônquios. Lá embaixo, né, quando ele está no parasimpático, ele contrai a bexiga. Já no simpático, ele relaxa a bexiga. Então, o que a gente observa, meninas? Que há ações contrárias. Né? Quando um abre o olho, o outro fecha. Quando um tem uma ação, o outro vai ter uma ação contrária. Ok? Ok, meninos? E aí nós temos também o ato reflexo. O que é esse ato reflexo? É aquele movimento espontâneo, né? Quando você põe a mão na panela, quando você espeta o dedo em um espinho, automaticamente você tira. Eu coloquei essa sequência aqui que nós encontramos, olha. Mostra a comunicação que há quando você toca, né, nesse espinho, a sua caneta, a sua mão, né, imediatamente é tirada do lugar. Você tem aquele impulso de tirar, né, a mão. E aí, essa informação, olha, vai seguir, até o cérebro. No cérebro, ela é identificada, né, o que ele tem que fazer. Ele acabou de apertar em um espinho. Aí, automaticamente, é enviado para o cérebro, enviar novamente, já com uma resposta para a pessoa. Então, é um movimento que acontece muito rápido, né? É o ato reflexo, ok? Então, meninos, tá aí hoje que a gente ia passar, que era só a parte periférica. Então, espero que vocês tenham entendido. Vou deixar a atividade no grupo, meninos, e até a nossa próxima